Vamos todos ler em sua voz? Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurado. Podeis sentar. Acredito que os irmãos estão lembrados que a cada domingo nós temos tratado uma perícope de um livro e tratado uma temática. Comecei com Provérbios, falando sobre conselhos para uma vida de sabedoria. Depois entramos no livro de Tiago, irmão de Jesus, e tratamos sobre sabedoria para triunfar. E hoje nós vamos iniciar uma caminhada para a montanha. E a temática proposta central é alegria em subir a montanha. E você vai entender no decorrer da mensagem, você vai compreender a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que é conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Sermão das Beatitudes, que quer dizer bem-aventurança. E este sermão, ele foi pregado e anunciado por Cristo Jesus para que você e eu possamos compreender o que é de fato ser feliz, o que de fato é viver a verdadeira felicidade. Porque a palavra bem-aventurança, ela literalmente significa feliz, afortunado, ela significa plenos de bênçãos, ela significa, irmãos, um bem-estar concedido pelo Espírito Santo de Deus, um bem-estar que é concedido de forma divina à sua vida e à minha vida. Contudo, queridos, não confundamos essa felicidade que é pregada por Cristo com a felicidade que é pregada pelo mundo. A felicidade que é pregada pelo mundo é totalmente diferente da que Cristo anuncia. A que o mundo prega, ela diz para você que para você ser feliz, você precisa ser rico. Para você ser feliz, você precisa ser famoso. Você precisa ser uma pessoa de posses, de sucesso. Você precisa ser nobre, você precisa ter para ser. E esta felicidade pregada pelo mundo é uma felicidade passageira, é uma felicidade que é falsa, ela é uma felicidade que é mentirosa ao seu coração, ela é sedutora, mas o final dela é triste e amargo, porque não existe felicidade sem Cristo Jesus. A felicidade que é anunciada por Cristo, irmãos, tem um sentido muito mais amplo do que essa que é colocada pelo mundo. O que Cristo está anunciando para mim e para você, e no Sermão do Monte, é que a felicidade proposta por Ele é uma felicidade que vem de um contentamento em Deus, um contentamento que explode no seu interior, que não é afetado pelas circunstâncias terrenas, que não são afetados pelas circunstâncias do dia a dia. Por exemplo, nós podemos passar pelas provas felizes, nós podemos enfrentar as enfermidades felizes, nós podemos passar por toda e qualquer crise felizes, pelo vale da sombra da morte sem temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco, e isto nos dá alegria. O Senhor é a nossa alegria, é o nosso contentamento. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos entender que felicidade que se contenta em Deus é a que Ele quer para os seus filhos, é a que Ele chama os seus filhos a viver. É uma alegria, irmãos, e um bem-estar que não depende das circunstâncias físicas, materiais, temporais, de circunstâncias que possam ser financeiras. Pelo contrário, é uma alegria e um bem-estar que independe das coisas terrenas. Como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso, o que, irmãos? Eu posso todas as coisas naquele que me dá força. Se Ele me dá força, então eu posso suportar tudo. Contentamento no Senhor. Por isso, irmãos, dizemos que o Sermão do Monte, ele é um discipulado. Ou, em resumo, o Sermão do Monte, irmãos, é uma forma que o Senhor ensinou, um método de discipulado colocado por Cristo para que possamos viver e ser discípulos do Senhor. E essa bem-aventurança do capítulo 5, versículo 3, ela é a chave para compreender todas as outras demais bem-aventuranças que vêm em seguida. Reverendo Martin Lloyd Jones, um grande pregador, ele disse que essa estrutura do Sermão do Monte, irmãos,
ela é uma estrutura lógica e espiritual. Você pode olhar para ela, você pode compreendê-la, você pode entender o que o Senhor Jesus quer, a minha vida, a nossa história. Por isso ele começa com, dentro de uma estrutura lógica e espiritual, ser humilde. E veja, queridos, essa expressão de ser humilde é a primeira característica do cristão. Se você parar para perceber, as demais características, elas vêm depois dela. Você precisa compreender, as demais características são resultados e resultantes de você viver uma vida de humildade. Queridos, perceba, ser pleno desta bem-aventurança, dessa primeira bem-aventurança, não é um chamado a você viver em miséria, a você viver mendigando, mas é um chamado a você se esvaziar de si mesmo. É um chamado a você estar vazio de toda e qualquer circunstância terrena, de toda e qualquer presunção, de todo e qualquer conceito e preconceito. Por isso, Cristo começa chamando o povo primeiro para se esvaziar. Ele começa chamando primeiro seus discípulos e ouvintes a entrar em um esvaziamento. Se você parar para perceber, tanto aqui quanto em nossa vida, depois que nós nos esvaziamos, nós começamos então a ser cheios. Em outras palavras, o que Cristo está nos mostrando é, depois de um esvaziamento, vem então uma plenitude. Vem então você estar repleto de algo. Por isso Cristo está nos mostrando que nós não podemos ser cheios do Espírito Santo enquanto nós não formos vazios de nós mesmos. Perceba, irmãos, o texto não está nos mostrando e nos chamando para sermos felizes por causa de algo material, por causa de algo financeiro. O texto não está nos chamando e nos mostrando que para ser feliz nós precisamos estudar muito, ter muita filosofia, ter muita ética, ser rico ou quem sabe ser pobre, paupérrimo. Não é isso que o texto está nos mostrando. A propósito, não há mérito nenhum e nenhuma vantagem nisso diante de Cristo Jesus. Com toda a riqueza que você pode ter, você não vai comprar a sua salvação. Com toda a pobreza que você pode ter, você também não vai fazer Cristo ter compaixão de você para lhe salvar. O texto não está tratando de uma coisa ou de outra. Nós precisamos compreender que ser pobre de espírito, irmãos, é depender exclusivamente do Senhor. Pense comigo, há muitos pobres de espírito que dependem mais da riqueza do que de Cristo. Há muitos pobres que dependem mais do dinheiro do que do Senhor. Por isso, queridos irmãos, Cristo nos chama à compreensão real do que é ser pobre de espírito. O mundo prega para você e para mim que se nós queremos vencer, nós precisamos acreditar em nós mesmos. É aquela ideologia e quem sabe teologia coaching. E a consequência disso é que você e eu, se assim caminharmos, nós iremos viver uma vida de autossuficiência, uma vida de autodependência e uma vida de autoconfiança. E tudo isso nos levará a uma vida de egoísmo e egocentrismo. Você depende de você mesmo. Por isso, irmãos, o Sermão do Monte ele foi pregado para quebrar com os paradigmas, para destruir com os paradigmas da nossa vida e apresentar um paradoxo que não está firmado em nós, mas sim nele. Talvez você diga assim, pastor, eu não entendi o que o senhor quis dizer. O Sermão do Monte foi colocado para mostrar para você o verdadeiro valor. O verdadeiro valor não está no que a sociedade diz para você, nesse paradigma que a sociedade colocou para você. Você precisa ser belo, ser bela, ter um corpo perfeito, ganhar muito dinheiro. Você precisa, por você mesmo, vencer e passar por cima de todos o paradigma da sociedade. Para você ser feliz, você precisa ser e ter riquezas. Cristo vem e quebra com tudo isso, dizendo, bem-aventurado, afortunado, felizes são os pobres de espírito. Vocês não dependem disso, vocês dependem de mim para serem felizes. Essa é o paradoxo, é a quebra paradoxal. O Sermão do Monte, irmãos, é uma transformação colocada por Cristo à nossa vida, e não é uma transformação de fora para dentro, mas sim de dentro para fora.
Porque ser humilde de espírito não é ser fraco, não é ser tímido, não é muito menos ser acovardado. Ao contrário, queridos irmãos, ser humilde de espírito é compreender que nós precisamos, nós dependemos de Deus e que tudo começa nele, que tudo está nele. Por isso Cristo inicia o Sermão do Monte nos ensinando a ser pobre de espírito. E essa é a temática proposta. O que é ser pobre de espírito? Começamos então a subir a montanha. Começamos então a ter alegria em subir essa montanha. Mas precisamos subir em pobreza espiritual. Talvez você pergunte, pastor, o que significa ser pobre de espírito? Eu preciso apresentar para você alguns pontos dentro desse texto. Ser pobre de espírito, em primeiro lugar, não é viver uma vida de miséria financeira. Não confundamos, irmãos, uma vida de pobreza espiritual com uma vida de pobreza franciscana. A ideia do pietismo: venda tudo, viva de miséria, e Deus vai prover, Deus vai te abençoar, Deus vai ser o teu sustentador. Não confundamos as coisas. Cristo não está falando sobre isso. A propósito, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele disse que uma pessoa pode ser pobre financeira e não ser pobre de espírito. A pobreza financeira, irmãos, ela pode ocorrer devido a algumas coisas. Por exemplo, a pobreza financeira ela pode acontecer por causa de uma sórdida ganância. Você é tão ganancioso que você pegou tudo que você tinha, todos os teus bens, e por querer ficar rico demais, investiu tudo e perdeu tudo. E agora você é pobre. Conhece pessoas que ganharam e que não souberam administrar o que tinha, e por não saber administrar, voltaram à pobreza. Há tantas histórias, irmãos, assim construídas, e tantas histórias assim contadas no nosso decorrer de vida. Então, há muitos pobres por causa da ganância, da sorte da ganância. Eu quero ganhar, e termina perdendo tudo. Outro ponto, porque existe pessoas com pobreza, sabe qual é? Por causa da preguiça. Há pessoas que não têm coragem, irmãos, nem de levantar para trabalhar. Há pessoas que dizem assim: não, Deus é provedor, Deus vai trazer o maná, como foi lá no deserto. Deus vai trazer o sustento, Deus vai mandar as codornizes, Deus vai fazer alguma coisa. E a palavra de Deus nos diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Há pessoas que são pobres porque não querem trabalhar, querem, quem sabe, muitas vezes viver dependendo do Estado, uma ideia socialista. Querem viver dependendo de algo fornecido por eles, e não é isso que o Senhor nos chama para fazer. O Senhor nos chama para trabalhar. Todo trabalhador é digno do seu salário. O homem deve trabalhar. Esse é o papel. Não estou falando só do homem no sentido machista, mas estou falando do ser humano. Ele deve procurar o seu trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Cuidado, irmãos, existem pobres que por causa da preguiça terminam empobrecendo outros. Nós precisamos ter cuidado nessa atenção. O Senhor não está falando que pobreza é uma vida de miséria. Então, pobreza pode vir por causa de ganância, pobreza pode vir por causa de preguiça. E aí eu fico lembrando dos europeus, ou quem sabe do povo oriental, que vem para o Brasil e diz assim, principalmente os japoneses e chineses no centro da cidade: sabe o que é que eles dizem do brasileiro? O brasileiro é preguiçoso. Sabia? E eu fico olhando e pensando: rapaz, será que eles estão certos mesmo? Outro ponto que nós precisamos entender, o que nos leva a uma vida de pobreza e miséria, sabe o que é? Satanás. Ganância. Segundo, preguiça. Satanás. Ele pode te ludibriar e levar você a perder tudo. Ele pode levar você a um sentimento de ganância e você perder tudo. Mas o que Cristo está falando não é pobreza, é uma vida de miséria. O que Cristo está falando sobre viver uma vida de pobreza, irmãos, não é viver uma vida de miséria humana. Porque a propósito, viver uma vida de pobreza não é garantia de ser espiritual, de ser muito crente, de ser um homem ou uma mulher muito cheio do Espírito Santo de Deus. Não é isso que o texto está nos falando.
A propósito, o que Cristo está nos chamando e falando aqui é para nos mostrar que a felicidade plena está em ser pobre de espírito, e não ser pobre financeiro ou pobre miserável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos entender melhor o que Cristo está nos ensinando, irmãos. A palavra aqui traduzida para pobre, sabe o que significa? Significa uma pessoa que vive em miséria total. Veja o que Cristo está fazendo, a imagem que Cristo está usando para ensinar os seus discípulos e seus seguidores. Cristo está dizendo ser pobre de espírito. Uma pessoa pobre que vive na miséria total é aquela pessoa que não tem o que comer hoje nem amanhã. Cristo não está falando de pobres que podem ter dinheiro para comprar o ovo, que têm o dinheiro para comprar a fuba. Cristo está falando de pobres como aqueles que são mendigos da rua. Mendigos que dizem, olha, por favor, me dar o que comer, me dar o que vestir, eu não tenho nada. Cristo está tratando de pobres que dependem exclusivamente dos outros para comer e se vestir. E o que é que Cristo quer nos mostrar com isso, quer nos ensinar? Que nós devemos viver uma pobreza miserável? Não é isso. O que Cristo está nos ensinando é viver uma pobreza entendendo de quem nós somos e quem nós dependemos. Não é uma pobreza material, não é uma pobreza financeira. O que Ele está nos chamando é o caminho de uma pobreza no sentido de dependência dEle espiritual. Nós precisamos compreender que Jesus está nos mostrando aqui e falando sobre a condição do espírito, e não da carteira, e não do banco, não do quanto você pode dar, ou do quanto você pode guardar. Ser pobre de espírito, irmãos, é reconhecer e compreender que longe de Deus você está perdido, que longe de Deus você está desesperado, que longe de Deus você está impotente. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria espiritual, a sua miséria total, a sua miséria completa em sua vida, e que por causa dela você e eu, nós deveríamos ir para o inferno. A nossa miséria nos afasta de Deus. Por isso ser pobre é reconhecer quem eu sou, mas é reconhecer que eu dependo único e exclusivamente de Deus, que sem Ele eu revelo a podridão do homem que há em mim. Eu preciso entender. Ser pobre de espírito, irmãos, são aqueles que vivem uma vida fugindo do seu orgulho. Ser pobre de espírito, irmãos, é compreender que eu não posso caminhar em autoconfiança. Ser pobre de espírito, irmãos, é entender que eu estou de mãos vazias diante de Deus. Ser pobre de espírito é entender que eu estou totalmente e plenamente diante dEle, em total dependência, dizendo, Senhor, sem Ti eu nada posso, sem Ti eu nada sou, sem Ti, Senhor, o que eu vou fazer só são besteiras, só são coisas erradas. Precisamos, irmãos, compreender que a chamada para ser pobre de espírito não é para uma vida social de pobreza, para uma vida social de condição financeira ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou pobre porque Deus me chamou para ser pobre de espírito. Não, você é pobre porque você está preguiçoso, você é pobre porque você é ganancioso, você é pobre porque está ouvindo a voz de Satanás. Então nessa noite, deixa de lado essas coisas, começa a ser pobre de espírito. Esse é o real sentido da palavra. Pobre de espírito, dependa do Senhor. Pobre de espírito, viva em comunhão com Ele. E esse é o segundo ponto que o Senhor quer nos ensinar. O que é ser pobre de espírito? É viver em dependência dEle. É uma atitude humilde. Talvez na sua versão tenha humildade, talvez na sua versão tenha pobre. É a mesma coisa. O que Cristo está te chamando é você viver em atitude de humildade. Abra comigo, por favor, Isaías capítulo 66, versículo 22. Isaías 66, versículo 22. Diz assim sobre essas pessoas que vivem em atitude de humildade: para esse olharei, para aquele que é humilde e contrito de espírito. E olha o que diz: e que treme, da onde, irmãos? Da minha palavra. Para esses eu olharei. Venha comigo no Salmo 34, verso 18. E veja que Deus vai nos falar. Salmo 34, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: que o Senhor ama o de coração contrito e quebrantado. Queridos irmãos, Salmo 51
Verso 17. O Senhor vai dizer mais uma vez, por meio do salmista, que um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. O que Isaías e o salmista estão nos mostrando, a compreensão, é que o Senhor nos chama para viver em humildade, em dependência. Humildade é como a perspectiva do mendigo. Olha, por favor, me dá uma comida, eu estou com fome. Aquele que vive humilde diante do Senhor é: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso tomar decisões. Senhor, fala ao meu coração, Senhor, se revela por Tua palavra. Senhor, eu estou tomando a decisão baseado em Ti. Senhor, eu confio em Ti. É aquele que vive todo o tempo buscando discernir a vontade do Pai. Existe um homem muito conhecido na história teológica, chamado Santo Agostinho, e em suas confissões ele deixa muito claro que o orgulho dele era o maior obstáculo para ele reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Mas talvez você diga assim: pastor, o que é que ele quer dizer com orgulho? Ele tinha orgulho do seu conhecimento, da sua inteligência, ele tinha orgulho da sua fama, ele tinha orgulho de toda a estrutura construída. E esse orgulho era o que o impediu, ele revela nas suas confissões, de poder se derramar diante do Senhor. Todavia chegou um momento da sua vida que ele compreendeu que nada disso o levaria para a eternidade. Ele compreendeu que tudo isto o conduziria ao inferno. E é então, quando ele é tomado por Cristo, que todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, toda a sua presunção é destruída. Precisamos, irmãos, entender com isto que para viver em total dependência de Cristo, nós precisamos estar vazios de nós mesmos. Se nós chegamos nessa noite cheios de nós mesmos para adorar o Senhor, talvez nós não estejamos aqui prontos para ouvir a voz de Deus. Talvez nós não estamos conseguindo entender o que Deus quer falar à nossa vida, porque chegamos cheios de que Ele fale aquilo que eu quero ouvir, e não que eu ouça aquilo que Ele quer falar. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós não podemos ser cheios de Deus, enquanto nós não formos esvaziados de nós mesmos, enquanto nós não formos vazios de toda vaidade, de todo orgulho, de toda altivez, de toda mentira, de todo pecado que nos afaste de Deus. Eu e você, nós precisamos compreender mais do que nunca que essa bem-aventurança tem uma lógica espiritual, tem uma lógica real. Ser pobre de espírito é a porta de entrada para adentrar as outras felicidades. Compreendamos, irmãos, não há como viver a verdadeira felicidade se você não for vazio de si mesmo, se você não se esvaziar de si mesmo para ser cheio de Deus. Escute, Cristo está dizendo à sua vida que feliz é o homem que reconhece sua total dependência e confiança de Deus. Por isso eu e você, nós não temos o que reivindicar do Senhor. Por isso eu e você, nós não temos o que reclamar, nós não temos o que falar nada do Senhor, porque dele dependemos, dele somos, nele existimos, nele nos movemos. Ele é tudo em nós e tudo para nós. Precisamos compreender, irmãos, que se nós não formos preenchidos pelo Senhor, nós seremos preenchidos por qualquer outra coisa. E tudo fora de Cristo que nos preenche, nos leva para caminhos maus. Quer por minutos, segundos, ou quer por longo tempo. Nós precisamos começar nessa noite essa caminhada da montanha, subindo com alegria, nos esvaziando de nós, deixando para trás tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós precisamos compreender, irmãos, que não podemos ser dignos até que reconheçamos a nossa indignidade. Nós não podemos viver para o Senhor até que nós não morramos para nós mesmos. Precisamos compreender que a vida cristã inicia com humildade, ela caminha longe do orgulho e ela conclui morrendo para si e vivendo para Deus. Saiba de uma coisa nessa noite, e talvez o que eu fale mexa um pouquinho com cada um de nós. Cristo não está preocupado
com sua baixa ou autoestima. Cristo não está preocupado com as suas questões emocionais ou as suas alegrias terrenas. Mediante esse sermão, o que ele está fazendo é lhe chamando para reconhecer a sua pobreza. Ele está lhe chamando para que você reconheça a sua miséria diante dele, para que assim você possa entender que se você não reconhecer quem você é e as circunstâncias em que você está vivendo, você também não poderá ver as riquezas de Deus para a sua vida. Você também não poderá compreender a graça do Senhor para a sua história. Abra comigo, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 5. Será colocado também no nosso data show. O sábio Salomão nos disse assim: todo mundo que está orgulhoso de coração é o que, irmãos? É uma abominação para quem? Ao Senhor. Talvez a versão seja de bem diferente. Versão NVI, a versão King James. Todo aquele que é orgulhoso é uma abominação para o Senhor. Ele não ficará impune diante do Senhor. Queridos irmãos, para viver essa dependência, nós precisamos viver em constante humilhação. Nós precisamos compreender, queridos irmãos, que o que Cristo está nos chamando para fazermos nessa noite e nessa caminhada da montanha é matar a si mesmo, é humilhar a si mesmo. Por isso que ele nos disse em Mateus 23, versículo 12: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Por isso o apóstolo Tiago nos disse no capítulo 4, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e sabe o que vai acontecer? Ele vos exaltará. Por isso o apóstolo Pedro, queridos irmãos, nos disse em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. E aí ele vai dizer: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, sabe quem? Aos humildes. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a total dependência do Senhor Jesus, ela acontecerá quando nós matarmos o pecado, quando nós matarmos aquilo que alimenta a nossa carne, quando nós tirarmos os olhos deste mundo, quando nós colocarmos os olhos em Deus, quando de fato, irmãos, nós confiarmos no Senhor com tudo que temos e tudo que somos. Por isso o salmista nos disse no Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está dizendo: Senhor, tira de mim o que não te agrada, me faz viver uma vida total dependência do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nessa noite, cada dia, depender de Cristo. Nós precisamos, irmãos, nessa noite, deixar de lado aquilo que nos afasta do Senhor. Precisamos, irmãos, viver uma vida de pobreza espiritual, humildade espiritual. Não é depender de si, não é depender do QI, não é depender da vida financeira, não é depender, quem sabe, da sua estrutura ou qualquer outra coisa terrena. Você precisa se esvaziar disso e começar a depender de Cristo em todas as coisas da sua vida. Isso traz consequência, irmãos. Terceiro ponto vai nos mostrar isso. Ser pobre de espírito nos traz uma certeza: é a nossa verdadeira riqueza. Lembra o que eu falei sobre o paradoxo do Evangelho? Como é que eu sou pobre e sou rico? Talvez você pergunte: pastor, onde está essa riqueza? Aonde está, pastor? Pelo contrário, às vezes eu vejo que o mundo se afasta de mim, no sentido de pessoas. Eu vejo que eu sou mal visto na sociedade por posições cristãs. As pessoas me chamam de arcaico, as pessoas me chamam de conservador, as pessoas me chamam de extremista, me chamam de tudo menos de cristão. Onde está a riqueza disso, pastor? Às vezes eu sou excluído no meu próprio trabalho, às vezes eu sou perseguido. Onde está a riqueza disso? Queridos irmãos,
Quando nós começamos a entender o que Cristo está pregando, anunciando no Sermão do Monte, Ele nos mostra com clareza onde está essa riqueza. E a riqueza, primeiro, nós pertencemos a Ele, somos dele. Essa é a maior riqueza que ninguém pode tomar. Não há ninguém que possa arrebatar-nos da sua poderosa mão. Não há ninguém que possa nos tirar do centro da sua vontade, porque o seu sangue na cruz do Calvário, o seu sacrifício foi único e suficiente para nos atrair. Por isso o apóstolo Paulo nos disse isso, em Filipenses 1, versículo 21, ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pertencemos a Ele. Essa é a primeira riqueza. Segunda riqueza, a nossa satisfação não está em nós. Ah, pastor, eu comprei isso, eu venci isso, eu passei naquilo. Não, a nossa riqueza não está nas coisas terrenas. A nossa alegria verdadeira e satisfação não estão nas coisas que podem trazer prazeres momentâneos. A nossa satisfação está nele, e a certeza disto é que um dia estaremos com ele num corpo incorruptível e num corpo imortal. Terceira riqueza que nós temos é que o sofrimento presente, irmãos, não se compara com a glória do porvir. E não tome isso de forma triunfalista. Ah, pastor, eu estou passando sofrimento agora, eu estou desempregado, mas Deus vai me honrar, porque eu sou crente, eu sou fiel. Ele vai me dar um salário de 10 mil numa empresa e vai me dar um salário de 20 mil em outra empresa. Parou para pensar? Isso é triunfalismo terreno. Cristo não está prometendo isso para você. A prosperidade verdadeira e genuína, inclusive pregada por Cristo Jesus, é na eternidade. Não é aqui. Agora, se você quer estudar e se capacitar para isso, faça para a glória de Deus e receba para a glória do Senhor esse salário. Dignifique o Senhor com aquilo que você vai ganhar. Honre o Senhor. Não deixe que o dinheiro seja Senhor da sua vida. A riqueza está em saber que o sofrimento presente não pode se comparar com a glória do porvir. Foi isso que Paulo disse aos Romanos capítulo 8, versículo 18, porque tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Apóstolo Pedro nos disse no capítulo 4 da sua primeira carta, versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O quarto ponto da nossa riqueza, irmãos, é que nós vamos passar muito tempo em oração. Pastor, ser pobre é uma das maiores riquezas? Porque você vai passar muito tempo em oração. Já parou para perceber a analogia de Cristo? Seja pobre de espírito. A ideia colocada no original é mendigo, aquele que depende única e exclusivamente dos outros. Olha o que Cristo está dizendo: seja pobre de espírito, dependa de mim, ore, entre no seu quarto, converse com o Senhor, pare de estar conversando com a internet, pare de estar procurando a solução nas redes sociais, pare de estar procurando a solução nos influencers, pare de estar procurando a solução em todo e qualquer lugar, menos na presença de Cristo Jesus. Assim como o mendigo lá fora implora pelo sustento físico, o mendigo espiritual implora pelas bênçãos espirituais. Já parou para pensar que muitas vezes nós passamos pouco tempo como mendigo implorando as bênçãos espirituais, porque nós nos achamos autossuficientes, nós nos achamos autoconfiantes, nós somos presunçosos diante de Deus. E nessa noite o Senhor está dizendo: vamos subir comigo a montanha, agora se esvazie, deixe de lado toda a sua presunção, deixe de lado todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, venha comigo, vamos orar, vamos conversar com o Pai. Quinta riqueza, irmãos, nós viveremos para Cristo, e viver para Cristo implica em dizer que nós lutaremos contra o nosso orgulho, que nós lutaremos contra os nossos prazeres, nossa avareza ou nossa imoralidade. E sabe qual será a certeza disso? É que quando nós lutamos, nós temos a palavra de Deus como a nossa conduta, nós viveremos para Ele. Sexto, nós teremos uma vida de gratidão ao Senhor. Ser pobre de espírito é uma riqueza, porque nós viveremos uma vida de gratidão, entenderemos que tudo que nós temos, somos e viemos a ser, não é por mérito nosso, não é por força nossa, ou quem sabe por desejo nosso, por causa dEle, por meio dEle e para Ele
são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não há mérito em nós, irmãos. Por isso viveremos em gratidão. E deixe-me dizer uma coisa: a gratidão é uma característica do crente que é pobre e humilde. Faça um teste nessa noite. Encontre uma pessoa pobre, miserável, no sentido de como mendigo, e dê a ela alguma coisa. Se ela estiver com fome, dê a ela algo de comer, e você vai ver a gratidão dela para com a sua vida. É a mesma figura que o Senhor está usando para comigo e convosco. Seja grato, dependa de mim. E o último ponto do que é a nossa riqueza é que nós iremos receber o reino dos céus. Veja, o versículo 3: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós recebemos o reino dos céus no presente e nós recebemos ele no porvir, no futuro. Por isso John Stott disse assim: o reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não ao poderoso, às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, não aos soldados que se vangloriam de obtê-lo através de sua própria bravura. Nos tempos de nosso Senhor, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos, tão ricos em mérito que agradeciam a Deus por seus predicados, por não ser como os publicanos, irmãos, por não ser como os demais pecadores. Olha, queridos irmãos, nós não temos mérito, quem sabe como aqueles zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino e queriam que Cristo pudesse tomar o reino com a espada, com força. Sabe, queridos irmãos, o reino, ele é dado àqueles que são pobres de espírito, que nada têm a oferecer, mas ao contrário, a tudo receber do Senhor. Por isso, todos aqueles que podem clamar pela misericórdia de Deus, devem se derramar diante do Senhor, e a certeza é que Ele ouve o seu clamor. Uma pessoa pobre de espírito, irmãos, eles não tem nada a exigir do Senhor, ele não tem nada a merecer, ele não tem nada a reclamar, ele está plenamente satisfeito com Cristo. Por isso, querido, entenda nessa noite: quanto mais você se humilha diante de Deus, mais Deus te exalta. Deus quer que eu e você, nós reconheçamos a nossa pobreza, para que Ele nos torne ricos. E eu não estou falando de riqueza de ouro, prata e bronze, eu estou falando de rico da presença do Espírito Santo. Essa é a maior riqueza, sermos chamados filhos de Deus, sermos escolhidos pelo Senhor, sermos eleitos e salvos por Cristo Jesus, não por mérito nosso, não por força humana, não por nada que possamos comprar ou possamos tentar atrair o olhar do Senhor. Pelo contrário, Ele nos amou, Ele nos chamou mesmo sem merecermos, e não foi por mérito, foi graça, misericórdia, compaixão, e nos chamou para sermos dependentes deles e receber um reino eterno hoje e no porvir. Isso implica dizer à nossa vida, queridos irmãos, que a caminhada com Cristo não é uma caminhada cheia de nós. A caminhada com Cristo é uma caminhada de vaidade, de orgulho, de presunção. Essa caminhada é conosco, porque nós somos pecadores. A caminhada com Cristo é uma caminhada de esvaziar a si mesmo, de deixar de lado tudo o que nos separa dele. É uma caminhada que nos faz abrir a nossa mala, tirar tudo o que tem dentro. Permita-me dar uma ilustração sobre isso. Hoje eu estou preparando a mala, porque daqui a pouco eu estou viajando para os estudos lá em São Paulo, como os irmãos sabem, em aconselhamento pastoral no André Jumper. Eu vou preparando a mala, daqui a pouco a mala não vai conseguindo fechar. Naturalmente, o que é que nós fazemos? A gente aperta a mão um pouquinho, começa a puxar o zíper de um lado, empurra do outro, a mala daqui a pouco parece um cuscuz, inchada. Já percebeu? E depois a gente chega lá e percebe: por que eu coloquei isso? Para que eu coloquei isso? Tem coisas que a gente coloca na mala que a gente nem usa. Tem coisas que a gente coloca que é só peso. Assim é a nossa vida. E Cristo está dizendo: você quer ser feliz? Você precisa
esvaziar sua mala. Você precisa esvaziar-se de si mesmo. Você precisa ser dependente de mim. Começar a encher a sua mala agora dos meus ensinos. E o primeiro ensino é: dependa de mim. O primeiro ensino é: viva para mim. O primeiro ensino é: confie em mim. O primeiro ensino nos leva a um esvaziamento. E eu quero concluir pedindo que você volte ao texto, porque os demais ensinos, eles nos levam a uma plenitude. Olhe comigo. Depois que você se esvazia, você começa agora a ser cheio. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se esvaziou, você vai ter um presente, o reino dos céus. Agora você vai ser cheio. Bem-aventurados que choram, vocês serão consolados. Bem-aventurados os mansos, vocês herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, eles serão fartos, serão plenos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Sabe por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Para você viver toda essa plenitude, você precisa se esvaziar. Para você receber todas as bênçãos, você precisa se esvaziar. Para você viver em comunhão com o Senhor, você precisa se esvaziar. Para você viver em comunhão e amar o próximo como a si mesmo, você precisa se esvaziar. Como é que você está diante de Deus? Eu ia fazer uma pergunta no início do sermão, mas deixei ela para o final. Você é feliz? Eu não estou falando da felicidade pregada pelo mundo. Você é bem-aventurado? Você é pobre de espírito? Você nessa noite está disposto a ser cheio do Espírito? Viver a verdadeira felicidade? Se sim, feche os seus olhos. Conversa com o Senhor. Pede que o Senhor nessa noite tire o que não te agrada, o que não agrada a Ele. Pede que o Senhor nessa noite limpe o teu coração, purifique, renove de todo o pecado. Peça que o Senhor venha diante de você, e se você tiver qualquer sentimento pecaminoso, seja contra Deus ou contra o próximo, que Ele te faça liberar perdão. Você precisa se esvaziar de você. Liberar perdão é isso, é se esvaziar, é ser cheio do Espírito Santo, é amar quem não merece, é dar graça a quem não merece. Foi isso que Cristo fez conosco. Filipenses capítulo 2, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou o trono, abandonou a glória, tomou forma de homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por amor à sua vida e à minha vida. Deus, em nome de Jesus, a montanha parece difícil de subir, porque nós somos pecadores, Deus. A montanha parece muito íngreme, e parece que nós não temos resistência suficiente para chegar lá em cima. Porque quando nós olhamos para nós diante do espelho, Senhor, nós reconhecemos quão podre nós somos, pobres e miseráveis, que muitas vezes procuram a própria vontade, os próprios prazeres em vez do prazer na lei de Deus. Deus, em nome de Jesus, nos traz a verdadeira alegria para subir essa montanha. A alegria de subir não pelo nosso mérito, mas porque ao olhar para o cume dela, nós vemos Cristo e nós queremos chegar mais perto dele. Por isso, o Senhor nos ajuda a nos esvaziar, a tirar tudo que possamos ter dentro de nós que
pesa nessa caminhada, para viver uma vida de comunhão, para viver uma vida de dependência, para viver uma vida, Senhor Deus, de intimidade contigo. Espírito Santo de Deus, nessa noite visita o nosso coração, e como disse o salmista, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelos caminhos das tuas veredas, por amor ao teu nome. Nós não somos nossos, Senhor, nós somos teus. Nós que não queremos viver uma soberba de vida, Senhor. Se há em nós qualquer soberba, vaidade, presunção, Senhor, tira de nós, Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, que nos afasta de nós mesmos e do próximo. Nessa noite caia por terra, Senhor, e nos faz viver para Ti, em Ti. Nos faz, Deus, subir essa montanha, mesmo que esgotados fisicamente, mas alegres espiritualmente, porque Tu és a nossa alegria. De Ti dependemos, de Ti somos, em Ti vivemos. Em nome do Senhor Jesus, levanta, Senhor, nessa noite, homens e mulheres dispostos a viver essa verdadeira alegria, a caminhar contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu convido a igreja a ficar de pé.